2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E hoje pela manhã, eu perdi o sono bem cedo. E eu não tinha uma mensagem ainda, eu só sabia que eu tinha que pregar hoje. E sexta-feira eu fui para o monte, o lugar onde eu gosto de ir, que é lá no Jardim da Fonte, que todo mundo sabe. E eu vi uma coisa interessante, eu vi uma família de quero-quero, aquele passarinho que grita pra caramba. E eles não queriam deixar eu chegar perto deles, eu lá tentando andar lá no monte, né, no reteté, para lá e para cá, eles vinham querer me atacar. E quando eu percebi, eu vi que tinha um filhotinho, bem miudinho, ali, aquela família protegendo aquele filhotinho. Eu falei, vou falar sobre paternidade, vou falar sobre isso, aqui é legal. Tem um banner bem grandão aqui. Só que hoje de manhã Deus falou algo totalmente diferente, Deus ministrou algo totalmente diferente. Mas eu achei muito interessante aquela família protegendo um filhotinho. E eu fiquei vendo o amor de Deus, como Deus nos protege, como Deus guarda a gente, como Deus, de alguma maneira, Ele faz alguma coisa para nos chamar a atenção, para voltar para Ele, para que a gente esteja debaixo das asas dEle. E eram 6, cada um num ponto estratégico, para atacar se caso alguém chegasse próximo àquele filhotinho. Eu achei muito maravilhoso isso. E hoje pela manhã, orando, pedindo a Deus essa mensagem, eu lembrei de uma música, que eu acho que daqui, talvez só a Alain que vai conhecer. Ela se chama assim, o nosso discipulador, ele cantava ela antigamente, e essa mensagem ela vai ser bem melancólica, bem tranquila. Não sei se a Alain vai se lembrar aquela: eu quero ver o que teus olhos veem, quero sentir. Alguém conhece? O que sente o teu coração, preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Presta atenção nessa letra, querido. Eu quero falar o que tua boca fala, e quero pensar os teus pensamentos. Preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia mais eu quero ser como és. Esse é o maior desejo do meu coração. Pois cada dia mais eu quero ser como és. Pois o Filho se parece com o Pai. E essa música, querido, ela foi gerando dentro do meu coração que nós somos um espelho, como um espelho. O que é o espelho? O espelho é um objeto que nele atrás tem um aço, e a luz ela não atravessa ele, e quando qualquer coisa, qualquer objeto se coloca de frente para ele, ele reflete aquilo ali. E aqui nessa palavra aqui, fala que nós somos como um espelho, refletindo a glória de Cristo. E se nós temos que refletir a glória de Cristo, o que nós temos refletido? Nós vivemos num mundo em que a cada dia que passa, mais próximo da volta de Jesus nós estamos. A cada dia que passa, mais está se aproximando os dias de Cristo. E mais também está se concretizando a palavra, tudo que Deus falou que ia acontecer no mundo, que as pessoas elas se tornariam amantes de si mesmas, que elas seriam avarentas, que elas teriam como comichões no seu ouvido de não ouvir a sã doutrina, e elas vão se escandalizar e elas não vão aceitar.
vão fazer doutores, mestres para si. Elas não vão querer o santo evangelho, a santa palavra. O problema, igual tinha um banner aqui, deixa eu ver se eu consigo achar ele. Ali, não devemos nos perguntar o que está acontecendo com o mundo, porque este diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que está acontecendo com o sal e a luz do mundo. O que está acontecendo conosco, que hoje em dia nós pregamos isso daqui, várias pessoas já pregou isso, eu também, mas nós precisamos falar isso o tempo todo. O que está acontecendo conosco, que nós não conseguimos mais transmitir o verdadeiro evangelho com as nossas vidas. O que está acontecendo conosco? O que nós temos refletido na sociedade? Se a sociedade ela não nos odeia ainda, é porque nós estamos muito parecidos com ela. Uma vez eles estavam falando, pessoal do Oriente Médio, né, aquela coisa da perseguição aos cristãos, lá no Oriente Médio. Mas sabe por que acontece aquelas coisas no Oriente Médio? É porque os cristãos estão ali para ser oposição a todo aquele sistema que eles estão vivendo. Então eles estão pregando algo que é proibido para ser pregado. Eles estão falando sobre algo que ninguém quer e que acham errado. E nós estamos adaptando as mensagens, as palavras, para satisfazer a nós mesmos, para satisfazer o nosso coração, o nosso ego, as nossas vontades, para não ser ruim a pregação, para ter mais público na pregação. E isso do altar o evangelho tem sofrido mudanças, tolerâncias que não deveriam ter. Então o que está acontecendo conosco? Como nós, igreja, no geral, temos sido vistos. E como no nosso pessoal, nós temos sido vistos pelas pessoas próximas a nós. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar, eu quero conversar. Uma vez eu li uma ilustração, e me contaram uma ilustração, é o seguinte: tinha um rapaz, né, um certo homem, que ele convidava uma outra pessoa, um amigo, para ir à igreja, para aceitar Jesus, para caminhar com ele. Os mais antigos conhecem esse daqui, que eu já falei isso aqui. E toda vez que aquele rapaz recebia aquele convite, ele falava assim: olha, eu estou lendo um livro. Quando eu acabar de ler esse livro, eu vou para a igreja com você. E passavam os dias, passavam as semanas, aquele rapaz convidava de novo: calma, eu ainda estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler esse livro, eu vou com você. E passou o tempo, aquele rapaz ali convidando, chamando, sendo perseverante, e ele nada que ia para a igreja. Teve um dia que ele aceitou o convite e ele foi. E depois de tudo isso, ele perguntou: vem cá, e o tal livro que você estava lendo, você terminou? Ele falou: sim, eu terminei. O livro que eu estava lendo era a sua vida. Ou seja, a nossa vida é um reflexo para outras pessoas. E o que nós temos refletido para as pessoas. Se as pessoas mais próximas de nós não acham que a gente é crente, então realmente nós não somos crente. Se o meu pai, a minha mãe não acham que eu sou crente, então realmente eu não sou crente. Se os meus filhos, a minha esposa não acham que eu sou crente, realmente eu não sou crente. Porque aqui é muito fácil nós sermos cristãos. Aqui é muito fácil a gente colocar uma roupa, a gente, botar um roupão, fazer um topetinho igual eu fiz aqui, botar um cordão, um perfume, fim cheirosa, e levantar as mãos. É muito fácil nós sermos cristãos aqui. É tranquilo, é bênção. Cantar esses louvores então, né? Esses louvores lá das épocas lá do passado, só flashback, gospel. É muito maravilhoso. Mas e na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio social? Esse é o nosso desafio como igreja, principalmente nesses tempos, aonde nós temos acesso a todo tipo de mensagem maravilhosa. Quem quiser, Augusto Cury tem, quem quiser, John Piper tem, John Wesley. Quem quiser hoje, por exemplo, daqui a pouco, pegar Pecadores na Mão de Deus Irado,
lá do Jonathan Edwards, só botar no YouTube que você vai ver uma palavra poderosa de confronto, de libertação, que tu vai chorar. Nós temos mensagens, muitas coisas. O que o mundo precisa ver é que a nossa vida seja parecida com aquilo que a gente diz, que a gente prega. Esse é o nosso desafio, irmãos. Principalmente no nosso tempo, nos nossos dias. Os nossos dias são maus. Os nossos dias estão se aproximando da volta de Cristo. Nós vamos ver muitas igrejas que não têm mais Cristo. Nós já temos visto. Eu não sei se circulou pelo Facebook essa semana, não sei se alguém teve acesso, de um pastor pregando num púlpito, xingando terríveis palavrões. Alguém viu esse vídeo? Um pastor xingando, mastigando palavrão mesmo, daqueles terríveis. E o povo lá, aleluia, glória a Deus. E eu não estou falando daquele maluquinho que é um youtuber, não. Estou falando mesmo de uma igreja, pastor revoltado, xingando e fazendo discípulos daquela maneira. Isso nós vemos, irmãos, já. Nós vemos pastores renomados falando que Jesus errou, que Jesus falhou no seu ministério. Nós temos acesso a essas coisas. O mundo está vendo essas coisas. O mundo está vendo pessoas vindo para a igreja só para pedir dinheiro. Muitas pessoas, às vezes, têm problema de ir para a igreja por causa dessas pessoas que estão na mídia, que estão pregando um evangelho torpe, maculado, ruim. Vemos pessoas manchando Cristo de todas as maneiras. Então, como que o mundo vai olhar para nós e vai falar assim: eu quero esse Cristo que você segue porque Ele realmente transformou a sua vida? Como que nós vamos viver isso nos nossos tempos? E eu separei algumas coisinhas. Se temos que refletir Jesus, então o que Jesus nos ensinou? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Isso daqui me confrontou muito, porque 40% aqui ou mais eu tenho que mudar ainda. Para ser como Jesus, para falar o que a boca dele fala, para pensar o que ele pensa, para andar o que ele anda, para caminhar o caminho dele, para trilhar como ele, para eu ter atitudes como a dele. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu achei algumas coisinhas aqui em Jesus, que está bem inserido aqui nesse Gálatas, e eu escrevi algumas coisas aqui sobre mansidão, ser paciente, não se zangar facilmente, saber lidar com a adversidade, saber lidar com a família. Às vezes, uma vez, eu lembro que estava eu e um discípulo, o Jones, e a gente passou a noite em oração, irmão. Pensa no fogo que caía. O fogo caía, subia, descia, subia, a gente era arrebatado, voltava, e a noite passou, amanheceu a gente lá no poder e na glória. Aí fui dormir, mais 10 horas acordei, sonolento, já acordei falando em língua estranha, um poder. Só que eu tive um problema. Em todo meio dessa língua estranha, desse poder, dessa oração, o meu pai começou a me xingar. O meu pai começou a falar um montão de coisa comigo. Sabe o que eu fiz? Eu retruquei ele. Ele gritou, eu gritei mais alto que ele. Ele me xingou, eu não xinguei, mas eu falei mais alto que ele. Eu fiz de tudo. Ele pegou e falou assim: essa língua que você estava falando era dos demônios, não era do Espírito. Porque se fosse do Espírito, você era obediente. Eu, toma. E Deus queria salvar o meu pai. Sabe por que Deus não salvava o meu pai? Porque eu não era luz. Eu não era sal da terra, não era luz do mundo. Eu estava cheio do Espírito, mas quando eu tinha que demonstrar essa presença, eu não demonstrava, eu dava mau testemunho. Dentro da minha casa, dentro da minha família. Deus queria salvar o meu pai, queria salvar minha mãe, mas Deus não podia, por quê? Porque a referência de evangelho que ele teve no passado,
através dos seus pais, não foram boas. E depois do seu filho cristão, continuou não sendo boa. Então Jesus não podia brilhar naquele lugar. Jesus não podia se manifestar naquele lugar, por quê? Porque a pessoa que tinha Jesus ali não refletia a imagem que Jesus tinha que refletir ali. Então eu tive que aprender, irmão, a ser manso. Aos coléricos de plantão, aos sanguíneos, né? Que quando alguém está com uma pedra, ele vai lá e está com um tijolo, porque ele é diferente. Nós já pregamos isso daqui também, outras vezes. Então nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser mansos nas nossas palavras. Nós precisamos ser como Jesus, que quando passou por todo aquele caminho do Gólgota, quando ele estava sendo crucificado, ele foi batido, apanhado, bateram nele, foi açoitado, cuspiram na cara dele, gozaram da cara dele. E ele lá no final de tudo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto batiam nele, ele estava lá quieto, calmo, sentindo dor, uma pressão absoluta. Mas Jesus, ele continuou seguindo o seu propósito. E se eu preciso ser como Jesus, se eu preciso refletir algo de Jesus, então quando eu estiver apanhando, quando alguém vier falando coisas para mim, eu tenho que ser manso. Eu tenho que saber falar. Eu não posso virar, como é que fala? Amolar a ferradura e mandar na cara da pessoa e me achar que eu sou grande, que eu sou tal. Porque eu tenho que sair por cima. Eu não posso sair por baixo, eu não posso ser humilhado. Perdemos os nossos direitos, muitas das vezes, para se parecer com Cristo. E o segundo aqui eu coloquei, autocontrole. Já vamos terminar. Controlar o temperamento apesar das pressões externas que recebemos diariamente a um desafio. Evitar discussões é parte essencial do crescimento de um cristão. Sabe, hoje em dia, se você coloca lá no Facebook, ou no Instagram, ou quem gosta de Twitter, amarelo, eu não gosto de amarelo. Aí vai vir uma pessoa com o maior textão, te esculachando. Você não gosta de amarelo porque você é isso, porque você é aquilo. Aí a gente, o que faz? Começa a subir o ódio, irmão. Aí você vai lá e pega até versículo bíblico, que amarelo é melhor do que azul. E você começa e vai lá, porque você sabe, né? E tum, rebate a pessoa. Aí vem ela com mais ódio ainda, vem outras pessoas que leram aquilo ali e vem te esculacham, então esculacha ela. E se está esculachando ela, a gente, uau, top. Aí tem tanta gente olhando aquilo ali, e as pessoas sabem que nós somos crentes. Aí eu já fiz muito isso, tá, gente? Eu estou confessando um pecado meu. Fala, Deus. É isso aí. Mas eu tive que me converter, sabe por quê? Porque um amigo meu uma vez falou assim para mim: você não parece ser crente como você era antigamente. Sabe o que eu fiz depois, irmão? Eu não fui lá no privado, eu pedi perdão para ele lá naquela conversa. Falei: você está certo, eu estou errado. Eu não deveria estar discutindo com você. Me perdoa. Ninguém curtiu nada, ninguém falou mais nada, porque as pessoas só querem julgar mesmo. E nós temos que ter cuidado com isso, porque as pessoas, elas querem pegar falhas nossas de cristãos para nos julgar, para falar, para jogar pedra em nós. E quando nós damos brecha para o inimigo, ele vai usar essas brechas. E isso não fica restrito à rede social, isso é na nossa vida, na nossa família, no seio da nossa família. Às vezes, dentro da nossa família, não tem algo que nos interessa, que não é da nossa conta, e a gente está lá discutindo, a gente está lá brigando, causando discórdia. E Jesus vai ficando cada vez mais distante, que no meio dessa família, existem muitas pessoas que não são cristãs. E a gente talvez convide ela para a igreja, um dia ela não vai. Por quê? Porque ela não vê Cristo. Como ela vai seguir algo que ela não vê em nós? O nosso muito falar, muito pregar não vai converter pessoas. O que vai converter pessoas a Jesus são as nossas atitudes.
as nossas ações. As nossas ações, elas precisam evangelizar. O nosso dia a dia no trabalho, o nosso dia a dia na escola, na faculdade, nos cursos, o nosso dia a dia com os nossos amigos, precisam falar de Jesus. Se os nossos amigos não sabem que somos crentes, tem algo errado no nosso evangelho. Se alguma pessoa olha para você e fala assim, sério, você é crente? Eu não sabia. Pessoa que já convive 3, 4, 5, 6 meses, fala, não sabia. Você é crente? Eu não sabia. Sério? Precisamos rever os nossos conceitos como igreja. Precisamos ver, porque nós temos um mundo para ganhar, mas as pessoas não estão aceitando qualquer palavra mais. As pessoas não estão aceitando qualquer coisa mais. Os tempos são difíceis, irmãos. Os tempos estão se aproximando do fim. A gente não está com os olhos abertos, o coração aberto, os ouvidos abertos. A perseguição já está chegando. O STF já conseguiu proibir o cristão evangelizar índios. Eu não aprofundei nessa notícia, mas é o que circula nas redes de notícia, é que o STF já proibiu o cristão, a pedido do PT, não sei se é verdade, se é mentira, mas eu vi alguma coisa que estão proibindo, e já estão tentando fazer isso há muito tempo. E já estão conseguindo. Estão tentando fechar as portas da igreja. E se nós não formos cristãos, como Cristo quer que sejamos, não vai ser fácil. Vai ficar cada vez mais difícil. Então temos que despertar. Terceiro aqui que eu coloquei aqui é humildade. Saber ouvir, querer aprender, e estar aberto para tal. Assumindo a nossa dependência do Senhor, sendo tolerante e não julgando superior a ninguém. O que isso aqui quer dizer? Às vezes a gente aceita Jesus, começa a ver pregações do Paul Washer, John Wesley, John Piper e Augusto Nicodemo, que é poderoso, maravilhoso. E Jonathan Edwards, eu vou ler 10 livros, vou ler Caçadores de Deus, a visão de Deus, e ler um monte de livro, ler a Bíblia toda em 6 meses, ora 4, 5 horas por dia, mas aí eu tô, como eu já preguei isso também, aí eu tô melhor do que meu irmão, sabe? Eu tô numa estatura diferente da sua, porque eu sei mais do que você. Então eu começo a olhar as pessoas assim, não assim, e nem assim. Seria melhor se a gente olhasse assim, fazendo-se inferior a qualquer pessoa, como Jesus fez. Jesus, ele sendo Deus, não se usurpou ser Deus. A gente lê 3 livros, ora 3 horas por dia, se acha melhor do que os 4 seres viventes. É assim que acontece muitas das vezes. A gente começa a se achar melhor do que as pessoas. Um dia eu tive que falar para um amigo, falei, olha, se você ora 4 horas por dia e você não consegue amar o seu irmão que está do teu lado, tolerar ele, essas suas orações não estão servindo para nada. Você não está se aproximando de Jesus, você está se aproximando de si mesmo e do seu ego. Você não está se aproximando de Deus. Se você lê, e essa leitura não causa mudança em você, você não está lendo para se parecer com Ele, você está lendo para você ser melhor do que alguém. E Jesus, ele não foi assim. Jesus, quando via aquela pessoa mais desafortunada, vamos falar essa palavra? Eu não sei qual palavra pode falar, que hoje em dia tudo é bullying, né? Ele falava no padrão daquela pessoa. Quando ele viu uma pessoa de maior estatura, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que estudou muito, Jesus usava aquelas palavras para conversar com aquela pessoa. E quando ele tinha um povo misto, ele falava em parábolas para que o menor e o maior entendessem. Então temos que nos parecer com Jesus nisso também. Se eu sei muito, eu ensino alguém que não sabe nada, eu não quero ser melhor do que ele. Se eu tenho 3 sapatos lindos, eu dou 1 ou 2 para alguém, para que todo mundo fique lindo como eu. Eu não fico querendo me exibir. Isso é ser humilde. Ser humilde não é ser pobre.
Ser humilde não é você andar de cabeça baixa. Ser humilde é você procurar ser igual ao seu irmão. Não importa a sua estatura social ou de conhecimentos. Amém? Estamos comigo? Glória a Deus. E o quarto aqui eu coloquei compaixão. Jesus teve compaixão das pessoas que ficaram lá horas ouvindo o seu sermão. E foi aquela multiplicação dos pães, dos peixes. E tem um texto muito lindo, que eu até separei, eu queria que você abrisse a Bíblia. Se tem alguém com sono aí, dá glória a Deus, que hoje eu não vou gritar não, tá? Aleluia! Desperta tu que dorme, Jesus! Isaías 58, abre essa Bíblia em Isaías 58. Falar de compaixão eu acho muito lindo, eu acho muito maravilhoso. É uma coisa que nós cristãos precisamos aprender. Já preguei isso aqui acho que 15 vezes. É igual o pastor quando prega de Ezequiel lá, falando sobre as águas nos artelhos, nos lombos. Pastor de mês em mês prega essa mensagem, eu prego essa daqui. 58, versículo 6. Porventura não é esse jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe os livres, os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em sua casa os pobres desterrados, e vendo o nu, cubras e não te esconda daquele que é a tua carne? Falar de compaixão, fala-se totalmente de Jesus, irmão. Fala de compaixão, fala de uma coisa que Deus aqui está repreendendo o seu povo, porque o seu povo estava vivendo cheio de santidade, o seu povo estava jejuando. Vou gritar um pouquinho para acabar o sono. O povo de Deus estava jejuando. Israel, eles estavam fazendo tudo o que o Senhor mandou, direitinho, o jejum. Mas sabe para que eles faziam o jejum? Para ser melhor do que o seu próximo. Porque eles não tinham amor no coração, eles não queriam compartilhar. Aí ele falou só, não é melhor que ao invés de vocês ficar fazendo isso, você dê de comida a alguém que tem fome? Não é melhor que ao invés de você ficar com essa papagaiada toda aí, falando que está me agradando, você pegar uma roupa e dar para aquele que não tem nada? Não é melhor você pegar e fazer isso do que aquilo? Temos no Novo Testamento a parábola do bom samaritano, que um homem lá foi machucado lá e estava passando crente, o todo-poderoso, cheio do poder de Deus, e deixou aquele cara lá, não estava nem aí para ele. E passou um outro também, um levita, cantando glória, aleluia, fogo de Deus é fogo, Deus é poder, e deixou o cara lá, não se importou com a dor daquela pessoa. E às vezes a gente vem todo bonito para a igreja, e a gente passa por pessoas que estão precisando de um abraço, e a gente não tem coragem, a gente não está nem aí para as pessoas. A gente chega aqui cantando Deus é amor, Deus é lindo, Deus é amor, você, meu irmão, você é lindo. Mas na hora de demonstrar amor, a gente está com o coração endurecido. A gente não está nem aí, porque é tanta gente já passando fome que é só mais um. Jesus não agiria dessa maneira. Jesus jamais agiria dessa maneira, sem ter compaixão de uma pessoa. Se ele precisasse parar qualquer coisa para ir lá atender aquela pessoa que necessitava de um abraço, de um carinho, ele faria. Como ele mostrou, ele fez. E se eu preciso refletir Jesus, eu tenho que ter compaixão pelas pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Aqui nós temos várias pessoas que têm trabalhos assim sociais, que dão de comer. Às vezes as pessoas não estão nem com fome, né? Às vezes elas estão com vontade de um abraço, não é verdade? Quantas vezes vocês já viram isso na rua? Não é verdade? Às vezes as pessoas saem daqui e vão para um outro estado para amar pessoas, para abraçar pessoas. Do lado da nossa casa pode ter alguém precisando de um abraço. Às vezes não é fome, querido.
Às vezes é fome também. Aí você vai lá e dá comida, mas você também dá um abraço, fala assim, conta comigo, não passa fome não, eu divido o meu com você. Você não precisa falar, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te abençoa, aleluia, Pai nosso que está no céu, santificado. Você não precisa. Olha nos olhos dela, fala assim, ó, vá com Deus, Jesus te abençoe, eu sou teu irmão. Porque aí Jesus começa a se manifestar. Igual em Atos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde o Espírito do Senhor, ele começou a fazer um rebuliço, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, não faltava nada para ninguém, todo mundo tinha tudo, o que um tinha, o outro tinha, eles tinham unidade. O que está faltando na igreja é unidade. A tua dor precisa ser minha, a minha precisa ser tua, mas nós não estamos nem aí um com os outros, não temos compaixão com a dor de ninguém. Ouvimos dizer que uma pessoa morre e a gente não está nem aí, porque está morrendo tanta gente, mais uma, menos uma, tanto faz. Às vezes a pessoa está lá triste, abatida, e a gente está com o coração endurecido, sem compaixão. Nem o WhatsApp a gente não faz nada, é tão fácil. Então o mundo precisa ver algo diferente em nós, irmãos. O mundo precisa ver que a gente ama, porque o mundo está amando. O mundo está se unindo. O mundo está fazendo coisas. Eles estão se unindo para se ajudar. E isso deveria ser o dever da igreja, do povo de Deus. Porque quem ensinou isso foi Deus. Deus é amor. Não é o mundo que é amor. Não é Satanás que é o rei desse mundo, o dono desse sistema. Não é ele. Esse amor dele é falso, é mentiroso. E cadê aqueles que têm que se manifestar o amor? Que têm que manifestar o amor para o mundo? Estão com o seu rosto encoberto. Como fez Moisés, quando ele refletiu a glória de Deus, ele se escondeu para o povo não ver. Nós não temos que nos esconder, nós temos que brilhar para esse mundo, nós temos que mostrar para esse mundo que Cristo vive em nós. O mundo precisa ver em você e em mim. Nós não podemos nos esconder. Em nome de Jesus. Estamos já caminhando já. E 5, que eu coloquei aqui, um dos atributos de Jesus, ele é santo, separado. Isso é muito difícil falar sobre essas coisas. Confronta a mim e confronta você. Muitas famílias não conseguem, não têm coragem de ir para a igreja, sabe por quê? Porque aqui dentro tem mais sujeira muitas das vezes do que lá fora. Casal de namorados se prostituindo. Meninas e meninos andando de roupa indecente. Postando fotos na internet seminuas e seminus. O mundo precisa ver que a gente é crente. Se o mundo não vê que a gente é crente, não adianta ficar vindo aqui para a igreja. O brother está andando lá com o seu amigo do mundo, no trabalho. Aí passa a menininha, ele que catuca. Ai! Isso é real. Te pega o telefone. A gente fala muito isso em rede jovem, né? Mas aqui tem muito jovem também. Mas deixa eu ver seu histórico do seu celular. Ver se é convertido. Vamos ver se a gente consegue pegar lá o histórico anônimo, fazer um sistema lá. Baixar histórico anônimo, aquele que some quando você desliga. Vamos baixar ele para ver se Jesus está ali, por ali também. Talvez Jesus não vai estar ali, somente aqui dentro da igreja, quando a gente chega. E o mundo precisa ver que a gente é diferente, mas a gente não consegue se livrar, se libertar das coisas do mundo, do velho homem, do pecado.
E passa ano, entra ano e a gente não muda na nossa vida social. A gente continua as mesmas pessoas. Não causa impacto na vida de ninguém. E nós precisamos causar impacto nesse mundo perdido, esse mundo de trevas. Isso só vai acontecer se Jesus Cristo viver dentro de nós e nós refletirmos Ele que vive dentro de nós. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Por que a mensagem precisa ser repetida? Porque nós repetimos no erro. Nós repetimos no pecado. Então Jesus, Ele não consegue avançar com o seu reino, Ele não consegue avançar com seus projetos, com seus propósitos. Por quê? Porque nós é que somos os agentes de Jesus e nós estamos embrenhados nas coisas do mundo. A ponto de sermos chacotados nas redes sociais. Essa semana eu vi uma coisa assim: pastor, vai lá no TikTok ver a sua ovelhinha sem lã. Você está rindo, gente? Isso é terrível. Isso é nojento para nós. Estamos sendo chacotados pelo mundo, porque nós somos uma vergonha. Nós envergonhamos o nome de Jesus. Nós envergonhamos o Evangelho de Jesus, o Evangelho santo, puro, imaculado, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e para que através de nós outras vidas conhecessem esse Evangelho. Um Evangelho que ultrapassou gerações, milênios, um Evangelho que ultrapassou perseguições, chegou até nós, um Evangelho que muitos missionários, homens e mulheres, morreram num coliseu mortos por leões, pessoas que foram jogados na fogueira, os apóstolos que foram pendurados de cabeça para baixo, mortos por causa desse Evangelho que eles pregavam. E o que nós fazemos com esse Evangelho? Botamos uma roupinha bem curtinha e colocamos lá no Facebook, no Instagram para ganhar curtidas. Entramos em briga com pessoas, quando deveríamos ser sal e luz, quando deveríamos ser mansos, levar Jesus para aquelas pessoas de alguma maneira. Não, a gente erra. E como esse Evangelho vai progredir se Jesus não voltar a esse tempo agora? Quem é que vai pregar daqui a 20, 30 anos? Que tipo de evangelho vai ser pregado daqui a 20, 30 anos com essa geração que está se formando, promíscua, sem interesse pela santidade? Que tanto faz escutar um funk, uma música mundana, tanto faz não escutar. Tanto faz, não tem peso, não tem tristeza, não tem sentimento ruim de consumir uma coisa do mundo que é do maligno, que a Bíblia fala que o mundo é do maligno, o sistema do mundo é do diabo, e quem ama o mundo não ama Deus. A gente sabe, está escrito, mas eu não quero. O que tem? Só um pouquinho. E com isso o Evangelho vai ficando cada vez mais fraco. As pessoas vão usando mensagens no próprio Facebook, aonde a gente peca. Vou contar só mais um pecado, rapidinho, para que a gente fechar. Eu me converti, eu gostava de tomar um goró no mundo. Só que quando eu me converti, o goró não saiu de mim. Eu saí do Egito, mas o Egito estava lá dentro de mim. E eu ia tomar uma tacinha de vinho, irmão, eu tomava uma tacinha. Mas eu tomava a tacinha e a garrafa. E quando a garrafa acabava, eu abria o garrafão. E tomava ele todo também. E eu ficava como? Muito louco. Eu já contei o que aconteceu, que Deus me libertou, glória a Deus. Mas o meu pai, que Deus queria converter, que eu orava por ele 10 anos... O meu pai, que tinha que ser convertido por Deus, era a pessoa que falava assim: Jesus também não bebia vinho?
Qual o problema? Qual o problema de beber vinho? Não tinha Santa Sé que todo mundo tomava lá um vinhozinho? Só que depois que eu bebi e estava chapado, era o mesmo meu pai que falava assim, é crente falso. Eu orava pelo meu pai, eu jejuava por ele, eu ia para o monte por ele, só não era crente para ele. Até que Jesus foi lá e me pegou, já contei isso. Não quero contar de novo, porque eu tenho até medo desse dia. Você pode botar qualquer coisa. Uma vez um amigo meu me ofereceu, me deu uma garrafa de um vinho que custava 5 mil reais. Eu falei assim, tu pode levar que eu não quero. E tá maluco? E meu pai, e Deus salvou meu pai, tá? Meu pai é cristão para a glória e honra do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Jesus refletiu onde ele tinha que refletir. Sabe por quê? Que muitas das vezes a gente não ganha a nossa família para Jesus, porque eles não veem Jesus em nós. E a gente pode falar, eles vão na igreja, eles ouvem pregação, e vai na célula, vai na RD, mas ele não aceita Jesus, sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você, que não é luz. E para fechar sobre Jesus, Jesus também, ele gostava de ganhar almas. Para a gente ser como Jesus, a gente tem que cuidar de pessoas. Jesus, ele escolheu 12 para passar tudo o que ele viveu e treinou esses 12 para dar continuidade ao Evangelho. Ele foi lá e ganhou aqueles para si e depois ensinou aqueles a ganhar outros também. Nós precisamos dar essa continuidade. Recebemos o nosso Cristo, Senhor Salvador. Ele nos limpou, nos sarou, tirou todo o jugo de pecado sobre nós, nos libertou, nos tirou do lamaçal do pecado, do largo enxofre, e nos resgatou, nos transportou para a sua maravilhosa luz. E agora é minha vez de fazer isso com as outras pessoas. Se eu não faço isso, eu não estou seguindo Jesus, não estou me parecendo com Ele. Amém ou não? Então, para encerrar, eu quero chamar para ficar de pé um pouquinho. Está bem 1 hora já que você está sentado. Eu sei que essa palavra não é uma palavra para dar glória, para dar aleluia. Mas dá um glória aí em nome de Jesus. Amém. Você que chegou aqui, que você não conhece Jesus, não conhece a palavra de Deus, ou talvez conhece, mas se desviou da presença de Deus, Ele chama você também para essa caminhada. Essa caminhada que nós temos, essa caminhada que um dia nós decidimos. Esse momento, tudo isso que nós vivemos como igreja, tudo que está acontecendo aqui, foi Deus que decidiu fazer para quê? Para que nós conhecêssemos a Ele. Para que nós pudéssemos andar com Ele. Todas as exortações do Senhor para as nossas vidas é para que a gente não fique mal, é para que a gente viva bem. E muitas das vezes o que acontece nas nossas vidas, irmãos, é que a caminhada às vezes fica difícil, fica complicada, às vezes a gente sai do controle. A gente quer fazer as coisas corretas, a gente quer andar corretamente, mas existem fraquezas dentro de nós. Nós sabemos disso, Jesus também sabia disso. Quando Ele escolheu você e escolheu a mim, Ele sabia que a gente ia errar. Ele sabia que a gente ia pecar, Ele sabia que a gente ia tropeçar. Tanto que Ele disse, filhinhos, não pequeis. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Senhor. E Ele vai interceder por vocês. Nós erramos, irmãos, nós pecamos. Muitas das vezes caímos em ciladas. Mas o poder do Evangelho, escuta aqui, olha para mim, o poder do Evangelho é que nós temos um Deus que é capaz de nos perdoar. Temos um Deus que é capaz de apagar todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados.
Temos um Deus que nós, se nos achegarmos a Ele e falar, Senhor, pequei, somente contra Ti pequei, e fiz tudo que era mal diante dos Seus olhos, por favor, me corrige, mas também me perdoa, mas também me limpa de toda essa lama que eu me envolvi. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Às vezes, você conheceu o Evangelho, mas em algum momento você não conseguiu permanecer e você saiu. A palavra de Deus é: volta, volta. Não fique onde você está. Vem tentar mais uma vez, que agora vem comigo. Não tente novamente sozinho, vem tentar comigo. Eu estou pronto para te ajudar. Eu estou pronto para te ajudar. E Deus colocou uma igreja, Ele colocou um edifício em vários locais da cidade, do estado, do país, do mundo, para ter pessoas para te ajudar, para ter pessoas para te servir, para ter pessoas para curar suas feridas no nome dEle, para ter pessoas para te abraçar e não te deixar você sozinho nessa caminhada. Levanta a mão, quem é essa pessoa que Deus escolheu um dia para essa obra, para curar pessoas, para servir pessoas, para amar pessoas. Levanta a sua mão, fala: Senhor, sou eu. Não é para vir aceitar Jesus não, irmão, é para você declarar, fala: Senhor, sou eu, pode me usar, Senhor. Eu sou imperfeito, eu sou imperfeita, eu errei, eu pequei também, Senhor, um dia, mas eu estou aqui novamente, eu estou aqui hoje nesse culto, porque eu não aceito essa vida, eu não aceito permanecer no erro. Eu vou tentar mais uma vez, porque o Senhor disse que eu posso tentar mais uma vez. E o sangue de Jesus te transforma, te cura. O sangue de Jesus te liberta e te cura de qualquer pecado, te salva de qualquer pecado, te perdoa de qualquer pecado. Creia no poder do Evangelho de Deus. Por mais que alguém um dia tenha errado, por mais que alguém um dia você tenha visto alguém fazendo alguma coisa errada e você não teve crédito nisso, Cristo morreu por você. Jesus Cristo deu a vida dele por você. E Ele sabia que você ia errar um dia. Ele sabia que eu ia errar. Ele sabia que eu não ia dar bom testemunho para o meu pai, para outras pessoas. Mas Ele me perdoou. Se Ele me perdoou, Ele também perdoa você, irmão. Vamos cantar uma canção, e se você sentir vontade de vir reconciliar com o Senhor, se você sentir vontade de entregar sua vida para o Senhor, ou se você sentir vontade de se consertar com o Senhor, você pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Faça essa oração com essa canção. Já não quero ser igual.